Então já vamos puxar o 11 contra 11 e a gente vai dando os pitacos também, relacionando com o jogo, tá bom, já dentro do nosso 11 contra 11. Vamos começar essa nossa brincadeira então, ô produção. Olá, como é que fala o Simões? Tiranossauro Rossi, né, que ele gosta de falar. Pô, ele pega pesado, né? Rossi ou Gatito, o Wallace Borges. Então, eu acho até que... Eu tenho dúvidas se esse confronto existirá. Exato. Porque o John jogou contra quarta. Esse último jogo. Mas ele ficou parado? O John ficou parado! Ele vinha parado por lesão, né? Ele se machucou durante o Campeonato Carioca. Ele jogou na Libertadores e a gente não sabe, né, se vai ser só para as Copas ou se ele vai de fato assumir a titularidade. Eu acho o Gatito, ele não faz um 2024 de alto nível, como ele já fez em algum momento. Acho que ele ainda é um pouco inseguro e tal. A concorrência com o Rossi não é uma concorrência de topo no futebol brasileiro. Rossi não está no top 5 melhores goleiros do futebol brasileiro hoje. Mas eu acho que, no momento, eu vou votar no Rossi. Você, EV? Acho que é isso. Acho que o Gatito faz um ano ruim, bem questionado, com algumas falhas. E o Rossi, apesar de eu, no ano passado, por exemplo, achar que ele não passava zero confiança, acho que ele melhorou nisso. Tem feito algumas boas defesas, algumas intervenções importantes em saídas de gols, que ano passado ele falhou bem. Então eu vou de Rossi. Vai ser 3-0 ou 2-1? Vai ser. É curioso o que o Arthur Jorge disse na coletiva quarta-feira, depois do jogo, sobre a titularidade do John no jogo de quarta. Porque ele virou e falou assim, porque as pessoas começaram a pensar, pô, será que ele vai rodar, ele vai ter um goleiro nas Copas, um na Liga, treinadores europeus às vezes costumam fazer isso. Ele falou, olha, comigo não vai ter isso, eu não vou ficar dando minuto. Ou o cara vai estar pronto para jogar os 90 ou não vai. Pro jogo de hoje eu achei que era o John o cara e botei ele para jogar. Então, assim, eu acho que ele vai nesse primeiro momento observar os dois e vai tomar uma decisão já entre um e outro. Acho que isso não vai demorar, pelas palavras dele mesmo. Se o duelo for Rossi e Gatito, é Rossi porque o ano do Gatito é ruim. Se fosse o John? Eu acho que também seria Rossi porque a gente precisa ver mais do John desde que chegou também, e voltando de lesão e tal. Seria Rossi também. Daria o 3-0 também, se fosse o John ou o VS? Sim. Todo mundo sim, beleza. Então 1-0 pro Flamengo, já com o seu arqueiro. Vamos então para a lateral direita, Varela e Ponte. E aí, o Jorge Igor. Então, o Ponte, ele até fez gol recentemente, mas assim, tem sido muito criticado ainda pelo torcedor do Botafogo, ainda comete equívocos. Aí vai ser Varela, porque o Ponte precisa mostrar bem mais. É que assim, velho, também lateral é complicado. Acho que todo time tem um lateral que é criticado, né, cara? Impressionante. E aí, o VS? VS, pode ser. Acho que é isso. Acho que o Varela faz um ano bom e que vira ótimo quando o Wesley joga, né? Então, assim, o Wesley jogou contra o Bolívar. Você não gostou muito? Não, assim, não foi bem. Tudo bem, tem a questão da altitude, mas quando o Wesley joga, você vê que o Varela tá quase galáctico. Então, Varela. E o Varela, lembrar que no ano passado ele entrava em campo mais ou menos como o Wesley entra hoje, e a torcida do Flamengo fica, né? Cara, vai entrar o Varela, pelo amor de Deus. E ele deu uma volta por cima aí com o Flamengo. Ele tomou um moquete de um companheiro de clube. Ele entrou no Rock antes de uma semifinal de Copa do Brasil, né? Foi contra o Grêmio, né? Foi Grêmio? Não me lembro. Foi Grêmio, acho que foi Grêmio. Jogo da volta. Foi jogo da volta. Mas é Varela. Perfeito. Ele jogou e se machucou até. E ó, já vi aqui, já adianta aí o senador, acho que era Irã, né? Que o John Textor, a princípio, não ouviu muito bem ele, né? Porque os zagueiros continuam os mesmos, né? Pô, essa história aí foi sacanagem. O cara pediu contratação de zagueiro. Vai ter coisa pior nessa CPI, se prepara. Como é que não vai ter? Vamos pro próximo, então. Zagueiros. CPI no Brasil, Jorge Igor. É isso. Talvez a melhor zaga do Brasil contra uma que vem sendo muito criticada e talvez seja o ponto fraco, lembrando, né, do só abrindo Botafogo. um parêntese rápido da CPI, é bem rápido. Pelo que está na Constituição, o John Textor, a Leila, o Casares, os árbitros da Série A nem poderiam fazer parte da CPI, tá? Porque a CPI, ela é feita com um propósito específico. E o propósito dessa CPI... Eles chamam de fato determinado. Fato determinado é investigar o que a Sport Radar falou de jogos possivelmente manipulados e que não tem nenhum jogo da Série A. Então, se você fosse levar a ferro e fogo, o John Textor nem era para ir lá. Porque não tem jogo da Série A no fato que gerou a CPI. É por isso que o presidente dessa comissão, o senador Jorge Cajuru, disse que vai convidar as demais pessoas
Leila, Casares e tal, sem necessidade de convocação. Ainda é uma questão de necessidade, porque ele não pode convocar. Ele não Porque pode. Porque se ele convocar, mas você vai quando- poder argumentar juridicamente. Cara, isso foge do escopo da Foge do CPI, escopo eu não da vou, CPI. acabou. Quando você fala bonito, não dá pra entender. Mas no fundo é também. isso. A gente Então, conhece. e no fundo é onde? Você vai no fundo aí com o Fabrício Bruno ou o Lucas Alter, ou o EVS? O Fabrício Bruno hoje é um jogador que estava na seleção outro dia, faz um ótimo ano, apesar de ter falhado no gol do Bolívar no primeiro gol. E o Lucas Halter, acho que é um jogador que ainda não Assim, na rendeu boa, o que vocês pode. querem que a gente comente, né? Mas isso aí é poupa tempo, gente. Poupa É. tempo. Poupa né? tempo. Momento, Tanto né? os dois, né? Tanto os dois zagueiros. Poupa que acho que é tempo. justamente o setor que mais preocupa o botafoguense, né? Acho que a linha de defesa inteira, né? A linha de defesa toda do A Botafogo linha de defesa ainda... inteira É que você vai pega ser um talvez problema. os laterais, não tem tantos laterais absurdos no Brasil. Os zagueiros, você tem bons zagueiros ainda. Então bons você zagueiros. consegue, de repente, É. forçar uma contratação ali, buscar alguém lá de fora tal. Na lateral você fica Por meio isso que o sem opção. senador pediu, né? O senador conhece de bola. Perfeito. Cara, Mas, isso aí não. para ser justo, nessa era... Gente, a gente já teve um senador, um deputado na época perguntando: Seu Ronaldo, era o senhor que tinha que marcar o Zidane? Porra, então isso aí pedir um zagueiro é pinto. Isso é tranquilo, né? É pinto. Pagam com o nosso dinheiro. Só para ser justo, nesse início aí da era Arthur Jorge, a defesa do Botafogo, ela melhorou um pouquinho, ela hoje é menos vulnerável, o Botafogo estancou um pouquinho a sangria ali de gols sofridos, porque quando ele toma tanto o gol do Juventude quanto o gol do Universitário, os jogos já estavam resolvidos, já no finalzinho. Um já estava 5, outro já estava 3-0. Então, que era um grande problema de um time muito exposto. Mas ainda assim, individualmente, o Halter faz um ano bem ruim, bem abaixo, acho que... Dos zagueiros do Botafogo, acho que vem tendo a pior performance. É o Halter até agora. Não sei, eu acho que o Barbosa também... Não sei. O Barbosa entrou no segundo tempo, quarta-feira, e ajudou um pouquinho na construção de saída, passe, mas o entrou gol bem. sai em cima dele. É, que Entrou desde bem, que o mas o Arthur gol acaba saindo em Jorge cima ele dele. chegou, o Bastos tem ganhado aí a condição de titular. E Angolano. até que- Quarta-feira jogou. Jogou e jogou bem, mano. Que vai ser o próximo, né? Bastos ou Léo Pereira, mas daí também fica muito Não, Bastos. aí dá Léo Pereira também. Pô, mas eu vou te falar, uma grata surpresa o Bastos. De verdade, assim, eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, o que também diz positivamente sobre um scout, né? Sim. De conhecê-lo, ir buscá-lo e etc. E o Botafogo tem feito nessa gestão muitas contratações graças ao seu departamento de scout. Isso é legal. Eu não conhecia e de fato tem jogado bem. Esse último jogo contra o Universitário foi bem de novo. Mas aí acho que o Léo Pereira tá hoje num momento superior. Então já abre pra mim a próxima aí, o Wallace. Ayrton Lucas e Hugo. Cara, o Hugo já teve um momento, acho, mais questionado, assim, né? O Hugo, no ano passado, teve um momento bem ruim com a camisa do Botafogo. Mas eu acho que a competição aí com o Ayrton Lucas, ela é uma competição O Ayrton está no hall dos melhores laterais brasileiros, né? foi pra E aqui, seleção, né, pô? ele não é, pra mim, o melhor, acho que não é, mas ele tá num hall ali de 3, 5, e eu acho que aí o Ayrton ganha do Hugo. É isso, Bessi? Sim, acho que sim, né? Acho que o Hugo tem algumas questões, acho que está realmente crescendo de produção. E o Ayrton Lucas melhorou defensivamente com o Tite, né? Assim, tá se defendendo até melhor por aquele lado lá, embora tome alguma outra bola ali aérea nas costas, e tem acontecido dos dois lados do Flamengo, na verdade. Gente, estou olhando aqui. Nós tivemos, acho que eu lembro aqui, dessa história recente no estúdio de placa, apenas um único 11-0. Hoje não vai ser, não. Tem uma posição ali que eu acho que... Hoje não será. Mas pode ser Será, de repente gente? um 10 a 1. Será? Eu acho que tem risco, hein? Eu também acho que acho, eu também vejo acho. esse risco, eu Bom, sinto no ar esse risco. Você fecha com o Ayrton Lucas também, Fecha com o Ayrton Lucas também e tem uma questão aí, né? O Ayrton Lucas tem uma briga por posição. Ele tem um reserva, ou ele é reserva, enfim, do Vinha. Ele hoje tem uma disputa na lateral esquerda, vai ser assim o ano todo, provavelmente. O reserva do Hugo, imaginando que o Hugo já tenha mesmo ganhado essa posição, é o Marçal, que foi um cara que caiu em desgraça com a torcida no ano passado. Assim, tem isso, né? Acho que o Botafogo precisa olhar com carinho para suas laterais também, até para dar uma alternativa ao Hugo. Pode ser que o Marçal mude o seu status e recupere ao longo do ano, mas é um jogador que ficou muito estigmatizado pelo que aconteceu em 2023. Ô, VS, o Pulgar que já esteve melhor ali antes da data FIFA, né? Coisa e tal. E o Danilo Barbosa. E aí? Então, momento é história, né? Eu, para esse jogo, eu escalo o Danilo Barbosa. O Pulgar falei tem pra você jogado que não ia ser mal. Mas você também vai? O Pulgar tem jogado mal, errando saída de bola, errando o bote. O Danilo não só tem jogado bem na parte defensiva, como ainda tem participado da construção e feito gols. Se eu tivesse uma vaga só para esse jogo, eu escalaria o Tem Danilo que escalar Barbosa. agora de tarde, é isso? Hã? O jogo é agora à noite. O jogo é domingo de manhã. Não, mas então- agora. Então, o jogo de manhã, domingo de manhã, eu escalo o Danilo Domingo Barbosa. de manhã. E contra o vai com Juventude Danilo? ele fez gol, deu assistência e sofreu um pênalti, ofensivamente falando. E defensivamente te dá a possibilidade de jogar de zagueiro,
joga de volante. O momento do Danilo Barbosa é bem bom. Inclusive, quando saiu a escalação do jogo agora contra o Universitário, uma galera falou assim, opa, vai jogar o Gregory? Não vai jogar o Danilo Barbosa? Mas acho que pode ter sido também rotação, gestão de minutos, etc. O Gregory até foi bem no jogo, tá? E ele foi bem no jogo. Foi bem, acho que foi o melhor jogo dele desde que chegou ao Botafogo. Foi bem. Mas o Danilo tá vivendo uma ótima fase com a camisa do Fogonal. Acho que finalmente o Gregory estreou. Mas acho que é a Danilo. E pelo momento do Pulgar, né? Acho o Pulgar mais jogador. Acho que se fosse esse o ponto, quem é melhor tecnicamente, quem é melhor nas atribuições, eu acho que não teria muita discussão. E o Danilo, para ser justo também, tá? Naquele fiasco de 2023, naquela reta final desesperadora, foi um dos poucos ali que se salvaram, talvez seja muito forte, mas minimamente fez algo para tentar passar de uma maneira mais digna por aquilo que o Botafogo estava passando. Eu voto no Danilo foi quem hoje ganhou também. Minutos, né? Foi quem veio do banco para tentar mudar e tentou fazer a parte dele. Vamos pro próximo então. 5-1 pontua o Botafogo. De La Cruz e Marlon Freitas. Poupa. Poupa tempo. Mas o Marlon tem jogado bem, cara. O Marlon tem jogado. É bom jogador. Mas claro. O Marlon, eu acho poupa tempo, mas o Marlon tem jogado muito bem. Isso é importante. Subido de produção desde quando começou a história dele pro Vasco. Ele subiu de produção consideravelmente, tem feito bons jogos. E a gente precisa lembrar, o Marlon Freitas foi. O Jorge falou do Marçal, mas o Marlon Freitas foi um dos principais caras na mira da torcida do Botafogo. Porque o Marlon Freitas tem dois momentos muito emblemáticos. Tem o gol contra o Flamengo, na primeira derrota em casa no campeonato, que ali começou tudo, né? E tem a imagem da piscadinha lá no jogo contra o Palmeiras, e assim, além de outras atuações bem ruins, né? Então isso tudo pesou muito. Mas eu tô com o Alan, ele vem no processo de recuperação em 2024, inegavelmente. Mas o De La Cruz é outro nível de jogador, cara. E é o, entre aspas, homem do dono, né? Porque o Texo falou que não negociava o Marlon Freitas de jeito nenhum, porque ele adora o futebol do Marlon Freitas. Dito isso, De La Cruz. Perfeito. Eu não gostei muito da piscadinha, não. Achei. Não foi legal. Vamos pro próximo? Eu imaginava que você não tinha gostado. Não, eu não gostei. Eu achei, mano, sabe, desnecessário fazer isso no futebol, gente. Menzinho, Que isso, meu? Você vai de Arrasca ou você vai de Sava, meu? E aí, ô Wallace? Cara, você nasceu pra isso, sabia? Você tem um pezinho na Faria Lima. É que você mora muito longe dela. Não, mas ele tá perto dela todo dia. Ele tá vivendo todo dia o que é a Faria Lima. Só falta aquele... Falta o beat. Só falta o casaquinho amarrado aqui. O beat e a Rene. Pronto. Isso precisa se dizer. E a grana também. Não, a grana acho que já tá mais próximo. Ele mora a grana é o menor dos no problemas maior hoje. IDH do Brasil, tá? Esse rapaz Lá em São Cabeceira. é o maior IDH do Brasil, São Caetano. Baita cidade que eu já tive o prazer de apresentar o Vitor Sérgio Rodrigues. Sou muito fã de São Caetano do Sul. São Caetano é bonzão, muito tá? fã. Maior IDH de São Já tive a oportunidade de defendê-la. Do jeito que o Jorge se muda desde que veio pra cá. Dia eu paro lá. Eu acho que a próxima parada dele é São Caetano do Sul. Eu já tô na Zona Sul, pra seguir. E aí, Mas então, cara, eu acho que aqui é Arrasca, mas o Savarino... Mesma coisa, cara. Eu gostei da entrada do Savarino no time titular do Botafogo. Aliás, esse 11 contra 11 tá o famoso vou te elogiar, mas não vou votar em você, né? Muito bom, mas dito isso, hoje não, Faro. Hoje não, Faro. É tipo todos os votos da história que o Arão recebeu. Quer dizer, que o Arão não recebeu. Todo mundo elogiava, mas votava no outro. Hoje, Savarino, mas de fato, eu achei a entrada dele boa no time, é um cara que fica mais com a bola. O Jefinho, a fase dele, a bola cai no pé dele e sai pra lateral toda hora, ele não consegue criar muita coisa. E quarta-feira ficou fora, né? Quarta-feira por fora uma questão técnica. Fora do banco. Fora do banco. O Savarino entrou bem, mas dito isso, hoje não, Faro. Arrascaeta. É um 3-0, né, gente? É um 3-0, embora o Arrascaeta precise jogar mais, né? Só pra constar, o Arrascaeta o momento tá subir abaixo, de produção, mas se eu tivesse uma vaga pra escalar, eu escalaria o Arrascaeta. Vamos pro próximo, então. Aí você abre, o Jorge. Abre pra mim aqui, ó. Luiz Araújo ou Luiz Henrique? Então, o Luiz Henrique ainda não foi, desde que chegou ao Botafogo, tudo aquilo que a gente imaginava, né? Acho que teve um problema da lesão, ele e o Jefinho chegaram e se machucaram juntos, e o Botafogo sentiu falta deles, né? E o Júnior Santos precisou carregar o piano sozinho na pré-Libertadores. Chega com a pressão de custar o que custou, né? E acho que ainda não entregou o que pode entregar com a camisa do Botafogo. Hoje eu iria de Luiz Araújo. Pode ser que no fim do ano esse voto mude, mas hoje Luiz Araújo. Eu tinha essa dúvida aí, né? Que eu falei da contagem ser um 11-0, porque eu achei que poderia o Luiz Henrique de repente passar pelo Luiz Araújo.
E aí, o Wallace? Só para ser justo, só rapidinho que a gente fez o ponto do Jefinho, a assessoria do Botafogo disse que ele ficou fora na quarta-feira por dores no joelho, tá? Ah, então Mas a beleza, tá sensação feito que o ficou na hora é que, poxa, o cara tá fora até do banco e vinha sendo titular, teria sido uma opção Não, do uma Arthur boa Jorge, correção, mas a assessoria do Botafogo informou isso no dia. Boa. Cara, então, como técnica, eu acho o Luiz Henrique muito técnico. Sim. Cara, assim, acho um jogador... Cara, o gol que ele fez agora contra o Universitário, Pô, tá maluco. ele deixou o goleiro sem pai nem mãe. Eu gosto muito desse jogador que consegue passear pelo meio de campo, que consegue, de fato, jogar como ala. Mas, hoje sim, Faro. Luiz Henrique. Luiz Henrique? Então você vai desempatar, o EV. Então, eu acho que os dois ainda não jogaram com a expectativa que se tinha. Sim. Ah, mas o Luiz Araújo não. Não acho. Eu acho que o Luiz Araújo tem se destacado mais pela ajuda que ele dá defensivamente do que pelo que ele faz na frente. Ambos fizeram um gol recentemente e que chamou muita atenção, o gol do Luiz Araújo contra o São Paulo, num jogo em que ele estava sendo poupado e precisou sair do banco, e o gol do Luiz Henrique agora, que foi um belo gol contra o Universitário. Acho que os dois ainda não renderam tudo. Acho que as partidas do Luiz Araújo não foram boas enquanto ele era titular absoluto. Aí depois parece que talvez ele ficou aquela dúvida se o Bruno Henrique tinha ganho. Como os dois para mim não estão super bem, eu vou votar em quem eu acho mais jogador e eu vou votar no Luiz Henrique. Perfeito. Então 7-2. Vamos pro próximo. Bruno Henrique e Júnior Santos. Vitor Sérgio Rodrigues. Cara, o momento dos dois acho que é muito bom. O do Júnior Santos voando ali pela produção de gols e assistências. O Bruno Henrique voltou a jogar muito bem nos jogos que ele jogou. Não tem tantos números quanto o Júnior Santos, porque não tem tantos minutos quanto o Júnior Santos. E aí, acho que os dois estando bem, eu voto em quem é melhor jogador. E eu vou votar no Bruno Henrique. Tá certo. Wallace. É o mesmo argumento de Luiz Henrique e Luiz Araújo para baixo, né? Que os dois não estão bem. Acho que para cima serve a mesma coisa. O Bruno Henrique eu acho mais jogador do que o Júnior Santos. Bruno Henrique. 3-0? 3-0, mas assim, Júnior Santos é o grande jogador do Botafogo tem uma nesse menção ano. aí. E quando o Júnior Santos, a gente sabe da capacidade que tem. O problema muitas vezes do Júnior Santos é a tomada de decisão. Quando o Júnior Santos toma as melhores decisões, quando ele está numa fase legal, ele tem muito mais a dar do que. Ele é muito mais ele pode ser muito mais esse Júnior Santos de 2024 do que aquele de 2023. Mas como os dois vivem momentos parecidos, acho que o critério de desempate vai ser não só a qualidade do Bruno Henrique, né, que é um pouco acima do Júnior Santos, não só um pouco, mas até rodagem mesmo, experiência, vitorioso, vou de Bruno Henrique. E pra gente fechar, ô produção, Pedro Eduardo. Então o Eduardo é uma adaptação, né, porque o Tiquinho tá machucado e não tem outro centroavante. O Janderson acabou de ser vendido. O Diego Costa era o reserva do Tiquinho no ano passado. Machucou. E foi embora, não seguiu, era um contrato só de 6 meses. O Matheus Nascimento ele poupou o Tiquinho no jogo do Campeonato Brasileiro, né, contra o Atlético Goianiense. Se não me engano, foi isso. E aí o Matheus Nascimento joga 25 minutos e machuca. Aí o Tiquinho jogou mais do que o planejado e se machucou agora na quarta-feira. Então o Eduardo é uma improvisação, então aqui fica difícil votar no Eduardo, por mais que ele tenha entrado até bem, já tenha feito isso pontualmente em outros momentos, mas aqui vai ter que ser o Pedro, né? 2 gols no meio de semana. Fechamos no 9-2, senhores, é isso? Durante a semana, os 2 gols do Eduardo, viralizou o tweet do John Textor, guarde o seu dinheiro. O Botafogo tem centroavante. 2 gols do Eduardo, mas aí a gente tá votando no Pedro, que está vivendo um 2024 muito bom. E se a gente olhar os jogadores que tiveram quedas de desempenho no segundo turno do Botafogo no ano passado, talvez a do Eduardo seja a queda mais... Junto com o Tiquinho, acho que as duas mais acentuadas. Abrupta, né? Acentuada de rendimento de um 10 que era fundamental para um jogador que foi sumindo, né? Ele sumiu a ponto de hoje estar no banco. Também que nem tá mais, que é o Cuesta. Também. Nossa, a própria Adrielson. Pérez saiu do melhor goleiro do campeonato do primeiro turno para o goleiro altamente inseguro e desesperado do segundo turno. Procurando bola. E o Eduardo ele foi sumindo a ponto de hoje estar no banco e assim, a gente não ouvia mais falar do Eduardo, né? Até pela mudança do sistema de jogar com 4 jogadores na frente, e agora ele ganha uma nova chance aí, vamos ver, né? Então nós fechamos aí com 9-2 pro Flamengo, nosso 11 contra 11.